noite, pessoal. Agora vamos, como última atividade do dia de hoje, aqui no palco do Mon Hackerspace, Papo de Sysadmin, vamos ter o Pedro apresentando o robô tracking dele. Essa é uma versão 2.0, ampliada, bem mais legal ainda, com tração independente. E aí ele vai explicar os detalhes de como que ele fez esse robô. Boa noite. Quando o Siqueira falou, eu vou apresentar aqui a evolução do meu robô. Eu vou falar como eu construí ele de uma forma um pouco mais detalhada e vamos lá. Pode passar. Pode passar. A apresentação. Bom, essa é a construção de um robô track, né? Essa é a versão 2.0. Teve uma versão antiga que vai aparecer aí em breve. Bom, eu sou o Pedro, eu fui estudante do Instituto Federal de Guarulhos. Eu fiz técnica automação, tecnologia automação, fiz análise de desenvolvimento de sistemas. E atualmente eu estou fazendo mestrado em Engenharia Mecânica e Ciências dos Materiais, no Instituto Federal de São Paulo. Eu estou estudando na instituição há mais ou menos 10 anos. Comecei em 2013, né? Bom, todo projeto, né, ele tem um objetivo, né? Então, quando eu comecei a construir esse robô, eu tive que definir algum objetivo. Como o que eu quero com o robô, como fazer, quem vai fazer, o que o robô deve fazer, em quanto tempo e quem vai fazer, né? E a máxima é, se você não tem objetivo nenhum, para quem não tem objetivo nenhum, qualquer destino serve, né? Então a gente tem que ter um objetivo. No caso desse robô, pode ir. Passa. No caso desse robô, o objetivo primitivo dele, radical dele, é cumprir um circuito, chegar de um ponto a outro, desviando de obstáculo e passando por qualquer intempéries que ele consiga passar, né? Sem a minha interferência. Já adianto que aqui, atualmente, ele não está nesse nível, mas ele é um robô que ainda está em processo de construção. Tanto que no ano passado eu apresentei uma versão anterior, né? E aí ele está evoluindo com o tempo. Bom, esse é um breve resumo como foi a vida desse robô. Há muito tempo atrás, eu fiz um primeiro protótipo, que era um robô, uma caixinha laranja, né? Que a minha ideia era andar no mato e poder ver ele de longe. E eu fiz uma peça de 3D que eu colocava vários servos motores de rotação infinita para fazer o robô, né? Ele ia ter uma câmera, tem um monte de sensorzinho lá, enfim. Depois ele ficou encostado, meio que eu abandonei essa ideia. E depois de um tempo eu comecei a construir de fato o tracker, só que que vai vir a ser esse, né? Aí eu optei por uma estrutura metálica, né? Que é essa estrutura estrutural de alumínio. E aquele número 2 é uma versão intermediária entre o 1 e o 3. E a final, que eu apresentei no ano passado, é aquele 3, que ele é bem mais baixinho, roda menor, ele é um pouco mais rápido, tem menos capacidade de processamento, enfim. E nessa mesma Campus Party, quando eu achava que o robô estava no caminho de concluir, assim, para eu começar a mexer só com software, né? Me aparece um colega que inclusive está assistindo aqui, e ele fala lá de um computador com uma tal Jetson Nano, né? Beleza. Eu acho que eu vou pôr isso no robô, né? Porque eu vou conseguir fazer processamento de imagem e tal. E no mesmo dia, eu vi uma apresentação do João, que já foi embora, que ele falou do Node-RED. Aí eu acho que eu vou usar isso daí também. Enfim, tudo isso desencadeou que vai chegar nisso aqui.
Aí, no Instituto de Guarulhos, a gente está montando um outro, que é em formato de carro, e esse outro, ele tem suspensão. Aí eu falei, eu quero que o meu tenha suspensão também. Eu fiquei com ciúmes. Eu vou montar suspensão também. E, gente, isso deu um trabalho, velho. Isso deu muito trabalho. Eu gastei um rolo de 1 kg de impressão 3D só testando a suspensão. Eu vou mostrar algumas das que eu criei. Essa primeira, ela tá fixa naquele ponto número 1, ela tá fixa naquele ponto número 1 e o 2 é a suspensão, né? E ela vai ter um movimento de gangorra. Qual que é o problema? Se eu fizesse o movimento, a tração assim, o robô inteiro irava, né? É diferente, esse aqui é independente. Então, foi uma porcaria, ela não funcionou. Esses outros números, né? Aquele era o acoplamento do motor antigo, o 4, o 3 era o motor. Na verdade, o 3 era onde entrou o guia, né, para o amortecedor. E esse 6 era como se fosse uma luva, uma bucha, que eu colocava um sanduíche, que eu apertava a barra roscada para travar. E assim, nessa suspensão nada deu certo. Ela entortava, o negócio girava, mesmo prensando, enfim. Não deu certo. Então eu comecei a mudar minha ideia, mudar um pouco minha ideia, e eu fiz uma outra suspensão. Essa suspensão eu fiz pensando num triângulo, né? Onde vai ter a hipotenusa é o eixo que prende o motor, né? E tem os outros lados, né? Um triângulo rectângulo, né? Que vai ser vai variar, né? Que vai poder fazer a suspensão se mexer. Mas qual era o problema disso aqui? Se vocês verem, o robô, ele tá meio alto, né? A roda tá meio inclinada assim, né? E aí o que acontece? Quando você move uma coisa em um ângulo, né? Você vai ter dois movimentos, um movimento no horizontal e um movimento na vertical. E o que acontecia? Na hora que você movia a roda, o movimento na horizontal causava atrito contra o chão, travando o robô. Então ele não atuava a suspensão, ela não ia nem para frente, não descia nem subia. Também eu pensei em fazer uma que era linear. Comprei um monte de rolamento linear e fiz uma estrutura parecida com o que está aí. Aquele número 1, né, eu desmontei o amortecedor, coloquei a mola nele e o movimento era linear. Quando eu colocava ele bonitinho, funcionava legal. Aquele número 2 ali é onde colocava os rolamentos guia. Teve uma outra versão que eu tinha tentado fazer um trilho, mas nesse trilho eu vou ter um problema semelhante com o que eu tive com o resto dessa própria suspensão. Aquele desenho que está escrito atrito em amarelo é uma representação do problema que acontecia com essa suspensão. O número 2, como eu falei, é a parte que tem o rolamento linear. Aí o 1 é o eixo que tem a mola, ou o outro eixo, tanto faz, não importa, mas qualquer um dos eixos acontecer esse problema. No momento que eu abaixava uma das pontas do robô, se você vê aquele tracinho com dois cortados, né? Era o que acontecia com o robô. Ou seja, uma roda entortava e a outra ia descer. Ela pegava um ângulo. O que forçava o eixo do curso linear a inclinar, travando ele no próprio rolamento. Travando o robô inteiro de novo. Ele entortava, ficava todo torto e travava. Fora que começava a quebrar o rolamento, começava a perder as bolinhas, enfim. Outra ideia horrível. E finalmente eu cheguei numa suspensão, depois de quase um perfil inteiro de impressão, eu cheguei numa suspensão que funcionava, né? Ela não está perfeita, mas ela funciona praticamente perfeitamente. Bom, como que é esse esquema? Eu
baseei agora num trapézio, em vez de fazer um triângulo. Ele tem o mesmo movimento angular, só que agora essa suspensão está mais no plano, a roda ela fica mais no plano do chão, o que evita, na hora que eu faço o movimento linear e ele vai para frente e para cima, né, como eu falei da primeira, a roda está subindo, então ela está escapando do chão, mas o chão está se aproximando e pegando ela de volta. Então ela fica vindo e voltando sem se mexer no chão, né, sem causar atrito. Quais que são os componentes, né, dessa suspensão? O primeiro é a roda. Aquele número 2, essas abas aqui que prendem um eixo no ângulo adequado para criar um dos lados do trapézio. E tem o 3, que é essa parte central aqui, que ele faz o guia, que vocês têm o número... Aqui número 4, não dá para ver muito bem, mas tem vários tem os parafusos aqui que dá a guia para a suspensão de trás, né? E dá rigidez para todo o sistema, para ele não ficar indo para frente e para trás. Enfim, e ele também tem as abas de locomoção, né? Que dá de contato aqui, né? Que tem um rolamento para deixar ele se mover perfeitamente. Então, esse sistema de suspensão, ele funcionou, é o que está aqui agora. A única coisa que eu preciso alterar nele, que isso eu fui perceber mais por hoje mesmo, conversando com o pessoal, é um sistema que evita que a roda balance em algum sentido que ela não deva balançar, evitando o desgaste do amortecedor, que vai acontecer o mesmo efeito que acontece com a suspensão linear, só que o amortecedor ele não vai travar, porque ele está bem construído, bem fabricado. Só que o atrito, o esforço vai gerar desgaste, aí ele vai começar a travar. Pode passar. Bom, o encoder foi outra odisseia. Essa foi uma odisseia, na verdade foi uma odisseia, mas uma história burra com um final feliz. Essa suspensão, desculpa, esse primeiro é do robô anterior, né? O que está o 3 e o 2, né? É o primeiro robô. O 3 é um encoder óptico, um é o encoder óptico, o 2 é o disco, né? E o 3 é o eixo que se prende à roda. Essa suspensão, a roda suspensão. Esse encoder é coberto pela roda, né? Então ele fica bem escondido. Acontece a mesma coisa da direita, né, que é o 4 e o 5. O 5 é o disco e o 4 é uma pecinha que eu coloco dentro do furo, que tem um furo que é para passar a barra roscada, sobrou um espaço, coloquei esse furo e colei com o Super Bonder. Gente, de coração, mantenha o Super Bonder longe dos motores, tá bom? Agora eu vou contar a história dessa suspensão, desse encoder. Não pode voltar lá. O que acontece? Antes o robô estava montado, tá, com a roda já travada, tá? E eu cheguei na parte que eu vou montar o encoder. E como eu vou fazer esse encoder? Não vou conseguir usar o óptico, né? Porque eu não tenho espaço do outro lado, porque tem um fio passando e tal. E, enfim, vou usar outro método. Pensando, eu cheguei na ideia de fazer por ímã, né? Usando um sensor de efeito Hall. Aí o que o espertão fez? Eu fiz uma pecinha bem pequeno furo. Eu fiquei com tanta raiva que eu acho que eu apaguei as fotos disso, então eu não tenho. E eu fiz um pequeno furo, que não era passante, né? Nessa peça. E esse furo, ele era ele era quase do tamanho do eixo do motor, não do eixo da caixa de redução, do eixo do motor. Ele meio que plugava lá. Aí eu, para deixar mais firme, eu vou colar com um pinguinho de Super Bonder. Aí beleza, coloquei lá, fiz em um. Beleza, funcionou, girei o motor, perfeito, tá, vou fazer nos outros. 10 minutos, 5 minutos cada pecinha, era uma peça pequenininha. Fiz algumas, né, para acertar o tamanho, beleza.
coloquei lá, todo feliz, fui pegar no motor, fui ligar o robô assim, e não tá andando, que coisa engraçada, será que soltou um fio? Fui pegar a roda, que essa roda gira, né? Se eu girar, a roda não girava, ô desgraça, colei o motor. Enfim, tive que desmontar o motor inteiro para conseguir recuperar os motores. Eu consegui recuperar os motores, o Super Bonder ele é vítrico, então se você dá uma porrada, ele quebra. Então, mas eu tenho que desmontar o motor para conseguir dar essa porrada. Eu tinha que remover a caixa de redução, a caixa de redução caía, espalhava a engrenagem, enfim, foi um inferno. Aí, quando eu comecei a montar de volta, coloquei a pecinha, coloquei a trava que vai ser a próxima, né? Do motor, da roda, quer dizer. Aí eu fiquei olhando, aí eu olhei assim, nossa, tem um espacinho aqui. Porra, dá pra colocar um disco de encoder. Aí eu olhei pro espaço que ficava o disco. Cara, eu acho que isso daqui é o espaço exato do feixe do encoder, né? Ele tem uma cavidade, né? Que esse disco fica. Eu falei, acho que vai ficar exatamente aonde ele precisa ficar. Aí eu falei, não é que esse transtorno me deu uma ideia legal? Enfim, aí eu construí isso daí, que foi muito mais fácil, deu menos dor de cabeça e eu acho que é bem, a resposta do controle é bem melhor. Agora pode passar. Outra odisseia, mas só que essa foi por várias tentativas, não foi um negócio muito difícil, mas eu fiz várias tentativas para fixar o motor, porque um dos problemas fixar a roda, né? Um dos problemas do anterior é que o motor espanava ao plástico e ele começava a girar em falso. E nota, o motor anterior era mais fraco, esse aqui é bem mais forte. E então eu tinha certeza absoluta que ele ia espanar na primeira segurada, ele ia espanar sem pestanejar. Aí eu falei, vou arrumar um jeito de não espanar. A minha primeira ideia foi furar uma porca M6. Não, furar uma porca M6 com a broca, né? E ela entra bem justinho no eixo, bem justinho, fica bem perfeito. E ia furar no outro sentido e usar um macho, né, para criar a rosca M3 e prender com parafuso. E arrebentei o macho, comprei outro que era um pouco melhor, mas aí arrebentava a porca porque ela é um material muito mole e esgarçava, né, e não pegava a rosca, né. E até quando eu fazia com cuidado, que eu pegava a rosca, prensava numa morsa e aí eu furava, que aí ela não ia entortar, né, para os lados. Só que quando eu passava o parafuso entortava a porca, por causa da pressão que ele ia fazer lá. Enfim, não deu muito certo. A outra foi pegar aqueles conector de chuveiro, tem uma pecinha de, acho que ou é latão ou é cobre. Eu acho que é latão, que é uma liga com cobre, né, e estanho. Enfim, ela é uma liga mole, tá? Mas eu ia conseguir colocar um parafuso e ia conseguir travar. Só que é muito mole e ele arrebentava também, o parafuso voltava, enfim, não dava para apertar. Ele literalmente arrebentava o negócio. Eu começava a apertar, ele quebrava a peça no sentido da axe dele, né? Enfim, não deu muito certo também. Agora pode. E por fim, eu testei uma ideia que eu queria fazer no início, e não sei porque eu não fiz, que era pôr uma chapa de metal ou uma porca dentro dessa peça. Eu fiz uma cavidade, limei cada porquinha um pouquinho e prensava ela lá dentro. E eu podia colocar um parafuso lá também. Só que essa porca, com a rosca feita melhor, né? Não é o cabaço fazendo a rosca lá, que eu não tinha muita prática, né? E, enfim,
Acaba que esse parafuso nem precisa, porque o próprio metal ele vai conseguir segurar suficientemente o motor, porque ele não vai ter força suficiente para empurrar a porca para cima e destruir o plástico. A menos quando você cola o motor e tenta girar na marra, aí ele faz isso. Enfim, o que é essa peça, né? O número 1 é essa porca que eu limei, o 4 é a porca. Na verdade, o 1 é o espaço, né? O 4 é a porca e esse 3 é o parafuso, né? E o 2 é onde eu aperto com uma chave em Allen, né? Allen não, Torx. Aquela imagem ali é dele inteiro, né? A peça vista de longe. E para prender a roda, porque isso travava, evitava ela de girar em falso. Mas para travar ela no eixo, para evitar aquele escape, eu usei um sistema que nenhuma fresadora faz para prender uma fresa, né? Ela tem algumas fresadoras, você coloca a ferramenta e ela tem uma espécie de pinça que quando você enrosqueia ela morde a fresa, né? E assim a fresadora consegue trabalhar. Só que essa peça, ela também é em latão. Eu acho que é em latão, deve ser uma liga, né, de latão um pouco mais forte do que a anterior. E ele fica bem uma pontinha. Aí o que ele tem? Tem a pinça, que é o número 8, o 7 é o que vai apertar a pinça, o 6 é uma arruela para empurrar a peça 7, né? E o 5 é a porca que vai empurrando todo o conjunto, né? A arruela garante que você empurre integralmente, toda a força seja transmitida integralmente para toda a pinça, né? Que ele não fique torto. E eu coloquei uma peça, né, em volta da porca, que ela tem uma rebarba que evita que a porca escape, né? E escape para cima ou para baixo, né? Lógico que girando, ela está no formato da porca, também fica travada. E aí eu giro e ia ficar bem travada. E eu não sei se eu coloquei, passa uma vez. Não coloquei, mas pode deixar aí. Aqui eu coloquei uma peça que de vez em quando ela escapa, né? Por vibração vai soltando e algum esforço de rotação pode fazer escapar essa pinça. E essa pecinha aqui eu fiz justamente porque se escapa, eu não tenho muitas dessas peças, eu não quero perder. Ele vai ficar dentro da roda. É só para isso mesmo. Eu não perco as peças. Enfim, esse é o escudo do motor, que é o número 1. Que esse escudo ele serve para duas coisas: guiar os cabos para dentro do robô, evitando que ele fique dentro de alguma parte móvel. E protege os contatos do robô, do motor. Como o motor fica no sentido do chão, ele pode pegar algum galho, uma pedra, alguma coisa que vai bater no contato e amassando o contato vai quebrar o contato. Enfim, eu não quero quebrar o contato, que esse motor não... Apesar de ter sido barato, é dor de cabeça, né? Bom, pode passar. Ele também tem um engate magnético, né? Ele é para uma câmera. Esse engate magnético é para a câmera e para a iluminação dela. Esse número 1, que é essa pecinha aqui, é um ímã de Vidia, né? Um ímã de neodímio. E ele encaixa perfeitamente na parte 3, né? Naquela pecinha 3. Tem uma arruela metálica que liga com o ímã, né? Que vai grudar no ímã. E o furo, ele é justo com o ímã, então o conjunto todo fica bem seguro. E também tem a da câmera, que ao contrário de ser, né, na horizontal, os ímãs é na vertical. A ideia essa câmera, ela tem uma lente grande angular e ela fica um pouco para frente de todo o robô, um pouquinho só. E ela tem uma lente, né? E eu não quero arranhar a lente. O case dela já tem um esquema para evitar que quando bater acerte a lente. Essa caixinha roxo, né? Que é a número 4. E a ideia é, com esse ímã, se o robô andar, eu perder o controle por algum motivo,
ou o robô ficar desgovernado, bater em alguma coisa, um varão, alguma coisa assim, que a câmera seja atingida, ela vai desconectar da estrutura e vai cair dentro do robô, evitando que eu quebre a câmera. E isso evita que eu gaste dinheiro com câmeras. Pode passar. Bom, agora a gente vai para a parte eletrônica. Isso foi toda a odisseia da mecânica, né? O que tem nesse robô? Que é bem semelhante, na verdade, com a primeira versão. Ele tem uma bateria de 8,8 mil mAh, que é coisa para encrenca. Ele durou umas 7, 8 horas de funcionamento, bastante tempo. Agora ele deve estar meio capengando. Eu vou tentar ligar aqui. Eu não sei onde eu deixei o controle. Deve estar ali. Vou tentar ligar depois. Vamos ver se ele vai. Bom, o 2 é um LCD, que é esse LCDzinho aqui. Isso. Ele é um mostrador, ele mostra as informações da bateria, informações da tensão do Jetson, né? Da Jetson Nano, do Jetson, enfim. E a corrente que o robô está consumindo naquele instante. E o 3, 4 e 5 são alguns dos sensores, né? Ponte H tem um Arduino Sense, BLE Sense, que é um Arduino com vários sensores integrados. Tinha uns servos que eu acabei não usando, que era para mover a câmera. Eu decidi não mover a câmera. E uma peça que é diferente, na verdade, é o número 6, que é o LiDAR, né? O LiDAR, sei lá como pronuncia, vocês decidem aí. Que é basicamente um radar, né? Eu gosto de falar que ele é um radar. Ele faz uma triangulação, né, com o feixe da luz e vai calculando a distância. Só que ele está girando, então ele vai pegando a distância de vários pontos, né? Então vai criar uma esfera e você entrar no meio, você vai ver uma deformação, né? E é como se fosse um radar, né? Você pode marcar um ponto ali. Pode passar. Bom, e também tem uma placa que eu projetei especialmente para esse robô, que na verdade ela pode até ser usada para outras atividades, né? O que essa placa tem? Ela tem uma arquitetura toda interligada. Todos os microcontroladores, que é o 10, o 11 e o 1, que é o cabo do Raspberry ou da Jetson, eles estão conectados entre si em barramento, né? A gente pode dizer que topologia estrela, né? Sendo algum dos nó o mestre e os outros os secundários, por I2C. Com exceção do número 10, que é o Arduino, o Sense, que ele está por SPI também. Por quê? Ele é o sistema que controla toda a instrumentação do robô. Então, a EMU do robô está lá, o barômetro do robô está lá, o GPRS do robô está lá. E o LiDAR era para estar lá também, mas eu não utilizei, não fui por essa via. Então, eu precisava de um acesso rápido de transmissão, né? Uma capacidade de transmissão rápida. Por isso que ele é o único com SPI com o computador, né? Que no caso é ou a Jetson ou a Raspberry. Ele também tem um GPS, que é pela USB, né? Que vai ligar pelo USB. O Raspberry Pi Pico, que é o número 11, é o que controla os motores e ele é conectado com as pontes a gás. Ele também tem um multímetro, que é feito basicamente por um resistor de shunt, que eu vou falar mais para frente. Bom, pode passar. O multímetro, ele é um resistor de shunt, né? O que acontece? Ele é basicamente um resistor com uma resistência muito baixa, que no caso é um 0,15 ohms. E aí eu faço um divisor de tensão em cima e embaixo para adequar o meu sinal para entrar para o micro. A Raspberry Pi Pico é 12 bits, ou seja, ele vê uma gradação de 0 a 4.096 pontos. Imagina 3.3 volts dividido por 4.096. Isso seria a resolução dele, que é diferente da precisão, enfim. Isso seria a resolução dele, que se mostrou suficiente para medir a tensão. Eu tinha essa dúvida por a resistência ser bem baixinha, mas ele conseguiu. Ele tem que fazer uns ajustes de offset,
que ali, né, nas macros do código, né, eu coloquei o config power supply offset, né, o config power system offset, e peguei a tensão que eu media no multímetro e diminui com erro. Eu fui no experimento mesmo, no olhômetro não, né, eu medi, fiz a continha lá e mede perfeitamente. E também, claro, eu converto, né, o digital, né, o byte que ele recebe, né, os 12 bits, para um valor flutuante, né, ponto flutuante, que vai ser de 0,3, de 0, vai ser que vai equivaler a 0 a 36,3 volts, né, que aquele divisor de tensão, ele vai conseguir ter esse range todo. Então ele vai conseguir medir de 0 a 10 volts tranquilamente, de 0 a 12 volts tranquilamente. 12 volts é a tensão de operação do robô, né, dos motores. Pode passar. Bom, e como que funciona esse multímetro, né? Ele está dentro do sistema que controla os motores, porque o multímetro está no sistema que controla os motores, porque é esse sistema que demanda a maior pico de corrente. Então, esse sistema tem que atuar primeiro para impedir que esse pico ocasione a queda dos outros sistemas. É só por isso. Só que ele transmite essa informação para o sistema. Esse sistema pega essa informação e repassa para essa informação para o sistema de instrumentação que eu falei, é o Arduino Nano, né? E ele transmite isso em formato JSON, né? Eu fiz isso porque é bem prático de fazer, é facinho de fazer, mas eu não recomendo para sistema embarcado de arquiteturas básicas, né? Como microcontrolador, o JSON não é um protocolo adequado, porque ele gasta mais energia, porque você tem que serializar e ele tem mais bytes, digamos que para o ponto de vista do microcontrolador é inútil. Por exemplo, ele tem aspas, né, ponto, isso é perfumaria, isso é inútil para o microcontrolador, isso é energia jogada fora, memória jogada fora. Mas esse microcontrolador é um NRF 5384, ele é um canhão, ele dá conta disso daí, enfim, não é minha preocupação. E eu fiz só porque foi bem rápido de fazer mesmo, mas fiquei o adendo. Não, pode continuar lá. Então, eu criei os campos, né, o VCC, o VCC, a corrente e uma mensagem, né, que ali o B é o VCC, o S é a tensão do sistema e a corrente, e o mensagem é aquele Voyager, né, que é o nome do robô. Pode passar. Pode passar. Os motores. Ele está usando o microcontrolador Pipico, né? E o microcontrolador ele tem dois núcleos. Ele tem um núcleo que é responsável por receber a informação e tem um núcleo que é responsável por calcular, que é o cálculo do PID. O que acontece? Recebi um set point, eu transmito para outro núcleo. O outro núcleo vai fazer o que for preciso para atingir aquele set point. Ainda não está implementado o PID, mas a ideia é essa. Como o sistema de comunicação é muito mais lento no ponto de vista do microcontrolador do que um cálculo simples, por mais grande que ele seja, o sistema de comunicação tem que estar separado ou você tem que utilizar algum recurso de interrupção para tratar aquela operação de forma cadenciada ou que você tenha a base de tempo medida de forma adequada, porque o PID depende do tempo. Então, se você tem uma cadência torta e não tem a medição de tempo adequada, o seu PID não vai funcionar. Então, você tem que funcionar com uma cadência que você saiba as janelas de tempo, ou medir o tempo, se não for preemptivo, né, ou medir o tempo ao decorrer do processo. Bom, aí o que acontece? Eu pensei que ia ser uma apresentação para o PowerPoint, né? Mas, enfim, esse número 1 é a parte de que ele recebe a informação. O 2, ele pega essa informação
e vamos dizer que ela vai deserializar essa informação, pegar o texto e converter em número, que vai vir a ser o set point de cada motor. E o 3 é uma carry. O Piccolo tem um SDK que já tem uma carry, que é basicamente uma lista, uma array, só que ela é uma lista ligada, né? Ela não é uma depois do outro, ela tem um processo de funcionamento diferente. E essa carry vai transmitir informação para o outro núcleo, que é o número 4 lá, onde ele vai receber essa informação, o 5 onde vai estar o PID, né? Na verdade, vai estar a atualização do set point, e o 3 e o 6 é onde ele vai fazer os cálculos consecutivamente, a ponto de eu atingir o meu set point. Para dar cadência ao sistema, eu coloquei um delay, que é em milissegundos, né? O suficiente para que o robô consiga atender rápido o suficiente e não deixe o loop, o super loop rodando muito excessivamente, né? Nota, essa carry, ela não trava o sistema, ele tenta pegar, se não pegou, não pegou, se pegou, ele vai popular a variável que está lá, e se popular a variável que está lá, ele vai escrever os valores no sistema, né? O controle, né? Peraí, pode ver se o controle está aí dentro. Isso. Obrigado. O controle é um script Python que basicamente monitora os eventos de entrada e saída do computador. O Linux tem um diretório chamado /dev, né? É o /dev, onde tem os periféricos que tá. A serial, o display, os terminais, as interfaces deles estão lá. E tem uma pasta inputs, que tem os inputs que podem ser teclado, mouse, monitor, HDMI, tem vários lá. E eles geram eventos no sistema e você pode tratar esses eventos. Esse programa basicamente faz isso. O número 1, ele é a inicialização do... Ele vai carregar as informações desse /dev /input. O número 3, ele vai... O número 1 e junto com o número 3, ele vai fazer a varredura procurando esse controle e esse controle. É claro, se alguém pegar um controle da Hypega, né? Um controle e conectar lá, ele usou o controle do Xbox, né? A configuração do Xbox. E configurar, ele procura lá Xbox, controle, e ele acha esse termo, ele continua o programa. Se for outro tipo de controle, ele não vai conseguir. Se for de um PlayStation, ele não vai conseguir. Se for outra marca, ele não vai conseguir. Porque ele está procurando uma string específica. Eu fiz isso para automatizar o processo de identificação do controle, que antes não era. E o número 4, né, é o loop que ele vai pegar esse evento e transmitir para o outro sistema. E depois eu vou falar disso. Pode ir. O LiDAR é um processo semelhante, com tudo que ele acessa um driver, né, ele não acessa os eventos. Então ele começa iniciando um socket TCP/IP, o DP, na verdade, o DP/IP. Ele configura o número 2, né? Ele vai configurar o LiDAR para funcionar. E o 3, ele vai, quando popular todo o evento, né, o buffer de leitura do LiDAR, ele vai cuspir isso pela UDP em formato JSON. Pode passar. Bom, lembra que eu falei que ele faz um socket UDP, né? E como eu também falei que eu falar como que o controle se comunica com outro sistema. Primeiro, eu uso o Linux, ele tem um recurso chamado systemd, que ele basicamente cria serviços no sistema. Por exemplo, o Apache, quando você vai iniciar o Apache, um servidor web, você usa o systemd. Você pode usar o systemd para ativar, para derrubar e para habilitar ele, executar junto com o sistema. Então o que eu fiz? Aqueles dois códigos Python eu movi para uma base de execução, né? O
barra user, barra bin, enfim, e criei o systemd deles, de cada um. E o que isso significa? Que quando o sistema iniciar, lógico que eu configurei depois o systemd, né, por vários comandos, alguns comandos. E o que isso significa? Quando o sistema inicia, ele vai executar esses programas como se fosse um serviço do sistema operacional. Esses serviços, se esses programas falharem, que a gente sabe como o Python é uma linguagem dinâmica, ele corre o risco de entrar alguma coisa e crashar e parar, né? E aborta a execução. Por mais que eu tenha colocado o try-catch lá, né? Enfim, se o Python parar de alguma forma, se o programa parar de alguma forma, o sistema operacional se encarrega de reiniciá-lo. Aí você pode definir o tempo que ele leva para isso. O processo parou, um segundo depois ele já está iniciando. Pode passar. Como é a arquitetura de comunicação desses sistemas? O que eu acabei de explicar, né? Eu falei de vários sistemas isoladamente. Isoladamente eles funcionam. Então eu tenho que integrá-los eles de alguma maneira. Então o LiDAR e o controle, o controle se comunica por RF até o sistema que vai gerenciar os eventos, né? E o LiDAR tem um driver, né? Que usa o driver, só que ele se comunica por serial. E o controle é rádio. E esses dois subsistemas se comunicam por UDP para o JSON. E o JSON tem a WART para Pico, que é onde vai controlar os motores, e o USB WART também para o Sense, né? Que ele também tem essa possibilidade de conexão, além do I2C, enfim. Só que no que está aqui está assim. O Node-RED é o cara que gerencia o que ele está recebendo e para quem ele vai transmitir. Então ele é um intermediador, né? Ele não é um broker, tá? Ele é só um processo que vai intermediar toda a execução. Ele é o orquestra, é o cara que rege a orquestra. Pode passar. Bom, agora a gente começa a entrar no Node-RED. O que ele faz? O Node-RED, ele vai ter os sistemas, né? Os nodes dele, e ele vai receber todas as informações do sistema. O driver, ele é iniciado, né? Ele tem um pino de habilitar e desabilitar, que ele tem acesso, né, físico, o computador tem acesso físico, então ele habilita esse pino, que é entre esse 1 e o 2, né? Esse 2 e o 3, quer dizer, e o 1 é o comando do systemd. Se eu quiser reiniciar o sistema, eu consigo. Muito embora tenha que configurar os acessos adequados, né? Do jeito que ele está aí, ele não vai deixar, porque ele vai falar, não, o sistema, esse serviço foi executado pelo usuário root, e se você não der o acesso adequado, ele não deixa. Mas se você configurar adequadamente, ele vai permitir. Bom, e o que acontece? Aquele 1 é a entrada da UDP. Por que eu usei UDP? Porque eu estou dentro do meu computador, ele é uma rede local e não vou ter perda, e o UDP ele exige muito pouco do sistema. Ele permite que eu transmita vários dados sem perda nesse contexto, né? Que o UDP ele não pode perder dados, mas nesse contexto é muito difícil isso acontecer. Ele recebe por UDP o evento. Ele vai ver o tipo do evento, e se for um evento estranho, ele vai travar o motor. Se for algum outro evento, ele só vai cuspir no log. E depois, até o 3, ele vai fazer o seguinte: ele vai tratar esse evento, adequar esses valores e jogar num gráfico. E no número 3, ele vai colocar uma variável local, só que do flow do Node-RED, né? Uma variável global, né? Que é a potência de cada motor, né? De cada conjunto motor. Que é dois motores na esquerda e dois motores na direita. Pode passar. E o que acontece? Eu pego, assim que o Node-RED ele começa a inicializar, ele começa a disparar sequencialmente a cada 80 milissegundos, vai disparando o comando serial que vai para o motor, porque vai para o pico que vai para os motores, né?
e ele vai resgatar essa variável global que foi feita pelos eventos e vai enviar para o microcontrolador. Cadenciando dessa maneira, você evita que o microcontrolador em algum momento receba muita informação e ele acaba perdendo informação importante. Imagina eu mandar o robô para frente e voltar, e ele perder a informação de que ele voltou, o cursor, né, do analógico, do controle. O robô vai continuar indo para frente, e isso não pode acontecer. O controle então, isso. Depois que o driver, ele também transmite a informação da tensão pro Node RED, né? Porque ele tem que se alimentar pro feedback, para ver se o PID tá funcionando legal, tal. Então ele transmite toda essa informação, tensão, bateria, corrente, e a potência, a velocidade de cada motor. Que no caso é a potência. Como o PID não está implementado, ele só manda o valor do PWM. Ele vai fazer um processo semelhante, né? Ele vai quebrar esses valores e vai cuspir um em cada gráfico, que vai ser entre 1 ou 2, né? O 3 ele vai fazer a mesma coisa, só que pro sistema de potência, né? De alimentação e corrente, e vai mandar pro Arduino, né? E aquele número 1 é a mensagem. Ele executa um comando no terminal, né, no Linux, no Shell, para pegar o IP do robô, mostrar aqui, né, que se eu quiser acessar ele de forma remota, né, se eu não souber o IP, não tiver acesso a uma tela e tal. Pode passar. O LiDAR, ele vai ter um processo semelhante, né? Ele tem um controle do systemd, né? do serviço. Ele vai receber lá no número 3 também, o ODP, e ele vai fazer um processo parecido de tratar a informação e cuspir num gráfico. O LiDAR só faz isso, tá? Ele só está fazendo isso, ele não está sendo processado para nada. Ele só coloquei para ver que está funcionando. Pode ir. Do sistema operacional, né, o 1 ele é um sistema para controlar, para eu executar comandos para o sistema operacional, caso eu precise, e o 2 é para controlar o fan do Jetson, se eu quiser. Pode passar. Sistema de supervisão, né? Essa janela é o sistema do que controla o sistema operacional, onde eu posso ligar e desligar ele e ver alguns status, né? Ele tem lá o controle do systemd do gamepad, do LiDAR, o controle do fan e uma abinha para controlar, para executar comandos diversos. Pode ir. Esse sistema é a parte que controla o motor, que vê o motor, as coisas dos motores, né, e os valores da alimentação. E ali é o radar do robô, né? Ele mostra dessa maneira esse radar. Enfim, esse é o resultado final, né? Saiu do robozinho mais enxuto e agora está ali, né? Eu mandando no mato, né, para testar a suspensão, a minha cachorra querendo brincar com o robô e com medo ao mesmo tempo, enfim, é isso. Esse QR Code é o GitHub do robô, que na verdade é o meu GitHub, mas é o repositório do robô. Tá tudo lá, ele tá meio desorganizado ainda, que eu vou arrumar com o tempo. Enfim, aqui está o meu contato e dá para, se vocês quiserem ver os códigos que eu fiz, tá tudo ali, né? Se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, dor de cabeça? Oi? Dá para testar? Então, eu vou tentar ligar ele. A questão é que a bateria, ela tá com 9 volts, tá com quase 10 volts, mas ela tá bem baixa.
E isso pode fazer com que o robô desligue. Tá, vou pôr ele aqui no chão. Aí eu não, tira o fio. Aí tem a câmera talvez vai perder a mim. Agora vamos focar no robô. Talvez ele desligue, que ele ficou em operação pelo menos umas 7 horas, assim, andando pelo evento. Ele durou bastante. Só esperar a câmera pegar. Aí eu já dou uma andada com ele. Mas se vocês quiserem, eu passo o controle para vocês. Tá enquadrado? Pode ir? Ó. Então, eu consigo controlar, né? Ele tá meio lento. Esse motor ele é bem lento, mas ele é bem potente, ele é bem forte. E, enfim, eu vou passar o controle aqui para você. Ele funciona que nem um tanque, então você vai, cada analógico é uma direção. É um conjunto motor. Usar a Raspberry no lugar do Jetson? O primeiro projeto era com a Raspberry. Ela não tem muita capacidade de processamento. O Jetson ele é bem mais poderoso, porque ela tem placa de vídeo integrada. Aí para você processar visão computacional é melhor. E assim, ela tem placa de vídeo, tem 2 GB de vídeo e 4 de RAM. A Raspberry Pi 4 não chega a isso e ela é bem mais cara. Mais alguma dúvida? Então é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês.